Oi! Hoje a resenha do conto Os Companheiros, de Caio Fernando Abreu, do seu livro Morangos Mofados, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Antes de começar, um rápido aviso: participe do sorteio de livros em comemoração a 1 ano de canal. No link aqui em cima você encontra as regras de como participar e indicar qual desses 4 livros você quer ganhar, ou então um outro título à sua escolha. É muito simples, confere lá e vamos à resenha de hoje. Poderia também começá-la assim: pigarreou e disse. Diríamos que ele apresentava-se, ou revelava-se, ou expressava-se, entregava-se, quem sabe, ou fosse lá o que fosse, naquele momento específico, por uma predileção, tendência, símbolo, sintoma, ou como queiram chamá-lo. Senhores, senhoras, aos cafés amargos, aos tabacos fortes, aos blues lentos, embora a redundância desse último. E os morcegos esvoaçavam ao redor da casa. Esse o início. Assim começa o conto Os Companheiros, de Caio Fernando Abreu, que conta a história... Bom, eu não sei qual é a história que é contada aqui nesse texto, porque tá complicado, hein, Caio Fernando Abreu? É difícil, mas não dá para eu deixar de usar o meu bordão, né? Que é melhor eu parar por aqui, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Como vocês viram na abertura, eu praticamente não sei o que dizer aqui deste conto do Caio Fernando Abreu, porque é muito complicado. Vamos explicar então. Como vocês sabem, todos os contos aqui desse livro, que já vimos aqui no projeto de Morangos Mofados, e também acredito de vários de outros títulos que ele publicou, ele fala sempre sobre a incomunicabilidade. E claro, entre os seus personagens. Sempre tem um que não consegue se dirigir ao outro, ou entre dois, ou entre trio, quarteto, enfim, sempre tem essa coisa da não comunicação, muita coisa não sendo dita, muito não sendo expressada, e portanto, tudo aquilo que acontece entre os personagens fica sempre parado no tempo, naquela tristeza só, né? Enfim, aqui nessa história, parece que a incomunicabilidade acontece do autor para nós leitores. Sim, em nenhum momento aqui nesse texto o Caio Fernando Abreu procura facilitar para a gente. Ele sempre está colocando uma situação desses personagens que aqui participam muito estranhas e sempre cifradas. Não há um entendimento muito claro do que está acontecendo. Inclusive, o nome dos personagens eu nem decorei, porque eles apenas são representações. Por exemplo, são eles: de camisa xadrez, a moreninha brejeira, o ator bufão, a médica curandeira e também o jornalista cartomante. E depois, ali no finalzinho, ainda aparece o marido ideal. Ou seja, são apenas padrões. Mas todos esses personagens estão reunidos numa casa, num quarto. Não parece que eles estão nem conversando. A única coisa constante que acontece aqui são aqueles morcegos esvoaçando ali no ambiente que já apareceu no comecinho que eu li para vocês. Tirando isso, não há nada mais marcante, porque o resto parece uma grande de uma viagem. E sempre tem aquela coisa, eu digo que quando um autor não quer explicar pra gente o que ele está contando, na verdade a gente não tem nenhuma obrigação de entender alguma coisa sensata. A gente também pode viajar na maionese, entender o que quiser. Exatamente o que acontece entre esses 3 personagens aqui vai por aí. O que está sendo dito, eu vou ter que interpretar, decodificar e posso usar qualquer dos meus critérios. Não dá para dizer que o texto aqui do Abreu, sim, tem uma forma definida de ser lida. Não tem. Se tem, poxa, eu também não entendi. Claro, mesmo assim, não dá para dizer que esse texto aqui é ruim. Não, muito pelo contrário, é muito bem escrito, sempre naquele estilo do Abreu. Quando você coloca esse texto perto dos outros, você reconhece que é a mesma pessoa que escreveu. Não é um maluco tentando se passar por difícil. Sim, também tem essa questão, né? Você pode pensar, ele está querendo fazer um texto pedante, muito hermético, metido a besta, por exemplo. Sim e não, né? De propósito, ele não quis comunicar o que acontece ali com aqueles personagens. Claro, não foi sem querer que ele fez um texto difícil de ser compreendido. Muito pelo contrário, né? Diz aí, né? Não entendam. E fica por isso mesmo. Inclusive, essa história ela tem um subtítulo interessante também. Deixa eu achar aqui. Os Companheiros tem o subtítulo, entre parênteses, uma história embaçada.
sim, completamente embaçada, que está perdida numa nuvem, num fog, nevoeiro bem denso que a gente não consegue entender. E diante de tudo isso, dessas intenções aqui do autor, não dá para dizer que a gente está entendendo desse texto. Eu sempre digo, um texto que a gente lê e não consegue se marcar nele de alguma forma, ver alguma relação que a gente possa guardar para a gente e depois, passado alguns dias, passado algumas semanas, a gente nem sequer se lembra do que era aquilo, não dá para dizer que é algo grandioso. Com certeza, daqui, por exemplo, 5 anos, eu não vou dizer para alguém, puxa, uma vez eu li um texto do Caio Fernando Abreu que era completamente maluco, eu não conseguia entender nada, mas era maravilhoso. Não vai ser o caso disso aqui. Não é maravilhoso, é apenas bem escrito, mas fica por aí mesmo. Então, para os companheiros de Caio Fernando Abreu, eu atribuo 3 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na quinta-feira, mais uma resenha de Morangos Mofados de Caio Fernando Abreu. E já amanhã temos uma resenha de A Cidade Ilhada de Milton Ratum. Todos eles no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Enquanto esses vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto. E até mais!